Jesus. Eu te louvo, Senhor. Te agradeço pela vida que o Senhor tem me dado. Amém. Pode sentar. Glórias ao nome de Jesus. Aí você já vai abrindo a sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 50. Como sempre acontece, hoje nós estamos no culto da família. Também nós estamos em ação de graças, agradecendo ao Senhor, não é? Os irmãos Almeida e Isabel, 19 anos de casamento. Deus abençoe grandemente. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo de número 50. Faremos a leitura somente do verso 15. Amém? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém? Você pode dizer comigo, depois de mim você fala: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Amém, aleluia. Esse é um salmo de Asaf. E através do salmista, o Senhor faz uma advertência ao seu povo, mostrando que oferecer sacrifícios sem obediência e fé não tinha nenhum valor. Deus estava falando com o salmista, e o salmista como instrumento nas mãos de Deus, porque toda a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Agora, irmãos, mas também nós observamos que há uma relação, há uma citação, não é? Sobre as aflições enfrentadas na vida, para que não venhamos a desanimar. E para isso, igreja, Jesus nos lembra que Ele venceu o mundo, amém? E com Ele somos o quê? Mais do que vencedores. Então quando a gente para, hoje, a gente agradece ao Senhor, vem na nossa mente a lembrança de que estamos no final do ano, e que o Senhor tem preservado a nossa vida. É uma declaração que Ele dá a cada manhã, de que Ele tem planos e propósitos conosco, amém? Planos e propósitos conosco. Então nós precisamos ter a firme convicção de que em Cristo Jesus nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Nós estamos dizendo: Senhor, eu entendo, eu sei que não sou eu, não sou mais eu quem vive, Senhor, mas é Cristo quem vive em mim. O apóstolo Paulo citou isso lá no livro na carta aos Gálatas. Então Cristo vive em mim. Então, irmãos, mesmo diante das situações mais difíceis, mais terríveis, a presença do Senhor é real na nossa vida. Fazendo o quê? Confortando, consolando, reanimando, fortalecendo e tudo mais o que a gente precisa. Agora, irmãos, especificamente nesse final de ano, é perceptível que há, digamos, um índice de apreensão maior do que nos anos anteriores, e sem dúvida alguma por tudo que temos vivenciado nos últimos meses. Mas o nosso Deus é maior, o nosso Deus é mais forte. Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, e a igreja não é a construção, mas nós somos a igreja do Senhor, amém? Então, irmãos, eu tenho sempre falado que a presença do Espírito Santo habitando em nosso ser, ele age de maneira tal que somos renovados. Ele nos faz ter a percepção disso. Ele nos dá o discernimento de espírito, não é o discernimento lógico, discernimento de espírito. Ah, pastor, eu não tenho isso, então clame ao Senhor que Ele vai dar em nome de Jesus, amém? Então nós somos o que? Renovados, fortalecidos, e somos também mais uma vez capacitados para que possamos enfrentar os dias difíceis sem nos deixar nos abalar muito na nossa fé, na fé que depositamos em Deus. Pastor, por que o senhor disse esse muito e o senhor citou tanto? Porque, irmãos, às vezes a situação vem de uma maneira tal, e a gente precisa ser realista e dizer que houve peraí, mas quando a gente para pensar um pouco, o Espírito de Deus nos faz lembrar
dos seus propósitos, dos propósitos de Deus na nossa vida, amém? Então, irmãos, e uma vez acontecendo isso, nós temos o quê? A nossa força renovada. O que é que o salmista diz? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O que é que o Senhor Jesus falou? Todas as coisas vão de passar, mas a minha palavra permanece para sempre, amém? Então, igreja, nós temos vários textos bíblicos que nos mostram o poder de Deus e a sua determinação em nos sustentar com a sua mão direita vitoriosa, amém? Fixar o olhar em Cristo, lembrar das promessas que recebemos do Pai eterno, por estarmos em Cristo, e a sua palavra agindo em nossa vida, nos dá um ânimo novo, e a força necessária para que continuemos vivendo com o nosso olhar fixo em Cristo, olhando para a frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Você não vai encontrar em nenhum texto bíblico o Senhor dizendo que nós teríamos uma vida no mar de rosas. Não, irmãos, não. Mas nós vamos encontrar a palavra do Senhor ratificando em todo o tempo que a presença dEle é real, aleluia. Então, irmãos, a gente não vai deixar que o desânimo venha e fique. Ele virá, vai bater na porta, vai. Aí eu me lembrei de uma música que tem, né? Então, quando a pessoa abre a porta, o que é que ele vai ver? Ele vai ver a presença do Espírito de Deus e vai embora, aleluia. Porque o que é que a Bíblia diz? Diante do Senhor, até a tristeza salta de alegria, amém? Agora, fixar o olhar em Cristo, lembrar das promessas que recebemos do Pai. Mais uma vez, estou repetindo, em Cristo Jesus, a sua palavra agindo em nossa vida. Como é que está lá? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Jesus diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aí a pessoa não entende, diz, eu vou pedir o que eu quiser. Ora, se Jesus está na sua vida, permanece em você, e se a palavra dele também permanece agindo na sua vida, o que você vai pedir? É tudo aquilo que está em linha com os princípios bíblicos. Amém? Amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Em nosso texto básico, o salmista nos faz lembrar da promessa divina. O que é que ele diz? Invoca-me e eu te livrarei. Invoca-me e eu te livrarei. Podia ter sido ser assim: invoca-me e eu te responderei. Mas o que é que o Senhor quis? Ele dá ênfase, ele enfatiza. Ele diz: invoca-me e o quê? E o quê? Glória a Deus. E eu te livrarei. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Então, os sacrifícios que o Senhor prescreveu para o seu povo, naquela época, eram importantes para a vida espiritual de Israel. Mas nada adiantariam aos adoradores, a menos que houvesse fé no coração e determinação de honrar ao Senhor. Aleluia. O que é que a Bíblia diz? Tem de fé onde? Tem de fé em Deus. O meu justo viverá da fé. Confiamos plenamente. Fé é o quê? É a certeza daquilo que nós não temos, mas já recebemos por fé. Já glorificamos e exaltamos ao nome do Senhor. Ao ano de 2023 está aí, está às portas. Glórias ao nome de Jesus, virá e vai ser bem-vindo, aleluia. E as surpresas nós temos todos os dias. Uma coisa é certa: nós estamos vivos, e estamos vivos porque o Senhor quer trabalhar na nossa vida, quer fazer com que estejamos vivendo verdadeiramente para o louvor da sua glória, aleluia, glória a Deus. Aí eu já falei isso aqui uma vez, mas você pode perguntar para a irmã Damares, ela estava aí toda vez o pastor Múcio acorda assim animado. Não, irmão, acorda não. Tem dia que para levantar é só pela força do Senhor. Por quê? Porque as batalhas são muitas. Agora a gente não pode se entregar. A gente não pode se entregar. Quando eu olho e vejo tudo aquilo que Deus fez na minha vida, irmãos, que coisa maravilhosa.
Senhor me livrou, o Senhor operou milagres, o Senhor me curou. Pastor Murilo está aqui, naquela época, quando eu adoeci, Murilo tinha 2 anos. 2 anos. Então, irmãos, quando a gente clama, Ele responde. E o meu clamor foi: Senhor, me deixa, eu quero ver os meus filhos crescerem. Eu já tenho dito isso a você. Por que você está repetindo? Porque fortalece. Porque você precisa lembrar que esse Deus, Ele é vivo, Ele é verdadeiro, Ele age. E todas as vezes Ele age o quê? Com poder e grande glória. Aleluia, glória a Deus. Agora, o que é que Ele diz aqui? Não adiantava aquele povo estar prestando um culto ao Senhor se não houvesse fé e determinação de honrar ao Deus eterno. Agora, irmãos, o que Deus esperava do seu povo, e ainda espera, é a gratidão sincera, a obediência à sua palavra, oração e o desejo de honrá-lo em todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Desejo, a determinação de honrá-lo em todas as coisas. Ah, Senhor, eu te agradeço porque estou passando por essa aflição. Não, não é isso não. Senhor, eu te agradeço porque apesar das aflições, o Senhor permanece comigo. O Senhor não me desamparou, o Senhor não me deixou. Aleluia. Ele está agindo, Ele está operando, e Ele está me fazendo ver na sua palavra as promessas que Deus tem feito para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aí lá vem as minhas perguntas. Oh, glória a Deus. E você responde aí. Então isso aqui, é isso que o Senhor espera de nós. Mas eu e você, será que nós estamos agindo assim? Em gratidão sincera, obediência à palavra, oração, submissão ao Espírito Santo, e a determinação no coração e na mente de honrar ao Senhor, apesar de todas as coisas. Então o que é que a gente vê? A gente vê que Deus não aceita um ritualismo, nem formalismo, porém a nossa adoração sincera. Ele vê o nosso coração, igreja. Ele conhece as nossas lutas. Eu tenho dito que as piores lutas, as batalhas mais difíceis, são aquelas que nós lutamos aqui no interior do nosso ser. Mas é preciso que a gente seja lembrado que o inimigo da nossa vida, ele não sabe os nossos pensamentos, a não ser que a gente fale ou escreva. Ele joga as setas inflamadas do maligno. E muitas vezes a gente pensa como se fosse a gente mesmo que estivesse pensando. E dependendo do que a gente falar ou fizer, ele vai ver se a gente mordeu ou não a isca. A gente não pode impedir que os pensamentos venham, mas a gente pode impedir que eles permaneçam. Aí vem um pensamento, alguma coisa, louvado seja o nome de Jesus, glórias a Jesus, obrigado Senhor, porque em Cristo Jesus nós somos feitos novas criaturas, aleluia. Irmãos, eu entendo que a ênfase do texto faz referência à necessidade de uma vida consagrada ao Senhor, que resultará verdadeiramente em glorificá-lo. É assim, é isso que é viver para o louvor da glória de Deus, amém? Em nossos dias, denominados de período da graça, é necessário adorar a Deus em espírito e em verdade. De outra forma, Deus não receberá o nosso louvor e a nossa adoração. Os problemas são muitos, as dificuldades são muitas, mas o Senhor manda a gente fazer um exercício de fé, e você conhece. Lançar o que? Sobre Ele. Lançar as preocupações, lançar as ansiedades, lançar as lutas. É um exercício de fé que a gente tem que fazer em todo o tempo. É por isso, irmãos, que essa palavra, ela tem que estar gravada na mente, ela tem que estar no coração, aleluia, para que a gente possa usar essa palavra nos momentos mais difíceis. E às vezes a gente não sabe qual é o momento difícil, de repente ele aparece. E o que é que você vai falar? Você vai expressar o que está cheio do seu coração. Se o seu coração estiver cheio de Deus, você vai dizer, obrigado Senhor por esse grande livramento, glórias ao nome de Jesus. Você não vai falar outra coisa não, você não vai falar o que o ímpio fala, aleluia. E o que é que Deus quer, igreja? Deus quer corações rendidos, Deus quer gratidão do seu povo. Deus não quer rituais mecânicos, que não significam nada diante dele. É por isso que ele inspirou o salmista a declarar, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás.
que é que ele está dizendo? Que a gente vai reconhecer o seu agir. Ah, foi Deus que fez, então eu vou glorificar o Senhor. Amém, aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Os tempos mudaram, mas Deus e a sua palavra continuam o mesmo. Agora, o que mudou foi o agir divino para conosco, porque pela graça de Deus somos salvos por meio da fé. E isso provém de quem? Do próprio Deus. O que é que acontece? Jesus Cristo fez o quê? Ele pagou o preço. Aquele que não teve pecado, Deus fez pecado, para que sobre nós viesse o perdão, a vida eterna, para que fosse o que? Derramado a verdadeira justiça e santidade provenientes do Deus eterno. Amém? Então estamos em Cristo, não está derramando sobre a nossa vida a verdadeira justiça e santidade que provém dele. Aleluia. É por isso que a gente tem que analisar como é que eu estou vivendo. Estou vivendo verdadeiramente para o louvor da glória de Deus? Aleluia. Lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 22, Deus usa o apóstolo Paulo para nos dizer: pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. Olha só, pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora, como se sofresse dores de parto. O que é que o texto está nos mostrando? O texto nos mostra que a angústia e a ansiedade fazem parte da vida, então são inevitáveis. Aí vem o que a gente tem falado todo o tempo: mas somos fortalecidos, ensinados, capacitados, reanimados, para que enfrentemos todas as aflições, sem permitir que a angústia e a ansiedade cresçam no nosso coração e na nossa mente. Aleluia. O que é que querem fazer lá fora? Querem fazer com que o povo obedeça pelo medo. Mas o Senhor não nos deu espírito de medo. Não, nós devemos ser prudentes, sim, mas medo não, irmãos. O Senhor não deu espírito de medo para a gente, não. Ele nos deu espírito de ousadia. Aleluia. E o batismo no Espírito Santo é o quê? É um revestimento de poder. Para quê? Para testemunhar do Senhor. Quando? Onde? Em todo o tempo, diante de toda e qualquer circunstância. Agora você tem que entender que você é falho e que as outras pessoas na face da terra também são falhas. Agora nós não podemos ter isso como desculpa para estar sempre no mesmo problema, sempre no mesmo erro. Não, não é assim que funciona. Aleluia. Então, irmãos, todas as aflições, todas as angústias e ansiedades não podem crescer em nosso coração e na nossa mente. E eu posso dizer que essa também são razões pelas quais o nosso olhar tem que estar fixo em Cristo. Porque quando a gente fixa o olhar em Cristo, está fixando o olhar em quem? Naquele que é perfeito, no único que foi perfeito. Se você olhar para mim, olhar para o pastor Murilo, não vai encontrar falhas. Agora eu acho tremenda a palavra do apóstolo Paulo. Ele disse: vocês podem olhar para mim, podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo. Ele tinha essa firme convicção. E eu e você precisamos também ter essa firme convicção. Nós precisamos estar lembrados disso, irmãos. O tempo passa rapidamente, mas nós temos uma eternidade, aleluia. A eternidade com o Senhor, glórias ao nome de Jesus. Vai estar muito difícil, pastor, mas vai passar. Mas eu não estou suportando. Vai suportar sim. Vai suportar, vai passar, vai passar. É o próprio Jesus Cristo quem nos diz. O texto que está lá em Mateus, no capítulo 6, versículos 27 e 34, diz assim: qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Tem uma versão que diz: basta a cada dia o seu próprio mal. E por que existe o mal em cada dia? Veio como? Através do pecado. E o que foi que o Senhor planejou? O melhor. Agora lembre de uma coisa: que Deus não vai fazer aquilo que a gente tem que fazer.
que é que ele diz? Que a gente tem que buscar a santificação. Já você sabe muito bem, quando a pessoa recebe a Jesus, a justificação vem de cima para baixo, para todos é a mesma. E a santificação é cada um que tem que buscar. Eu não posso buscar por você, você não pode buscar por mim. É cada um. Então a palavra de Deus nos faz saber, e o Espírito Santo nos faz perceber, que a nossa confiança tem que estar depositada naquele que não falha, naquele que nunca falhou, naquele que jamais falhará, que é o nosso Deus, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Então, sendo assim, igreja, nós somos convocados pelo Senhor a fazer o quê? Para que possamos descansar em Cristo. Então nós vamos descansar em Cristo, não deixando de fazer a nossa parte. Tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos, geram consequências. Como é que você está pautando a sua vida? Eu gostaria de ter feito diferente, agora não. A partir de agora, deixa começar tudo novo. Deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor agir. Aceite o agir do Senhor. Porque todos nós somos falhos, gente. Todos nós somos pecadores. Mas em Cristo Jesus, pecadores que não conseguem mais viver na prática do pecado. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Então as promessas de Deus nos vivificam e nos fazem permanecer firmes nas promessas do Pai eterno. Aleluia. Tem um hino que a gente cantava muito, né? Firme nas promessas. Firme nas promessas do Senhor. A gente tem que estar firme nas promessas do Senhor, tomando posse de tudo aquilo que Ele tem preparado para nos dar. Porque a bênção da salvação não é somente a salvação eterna, vem muitas outras coisas. Quer ver uma coisa? A paz. A paz que o mundo não pode dar. O mundo está lá em guerra. O Brasil está preparado para a guerra. Os países de fronteiriços, né, com o Brasil, comunistas ameaçando, vamos invadir. E nada. E a gente agora vai perder o sono por causa disso? Não, a gente vai orar. Eu oro pelos nossos soldados. O Senhor fortalece, preserva a vida deles. Nós somos o segundo maior e poderoso exército das Américas. A gente não dá valor não. Somos nós, brasileiros. E em terceiro lugar vem o Canadá. Primeiro Estados Unidos, o Brasil e depois Canadá. Mas o Senhor está agindo lá, tá? E o que é que a gente está fazendo aqui? Orando. A gente não vai perder o sono? Não vai perder o sono por causa disso. Porque nós temos um Deus que cuida da gente. Nós temos um Deus que está cuidando da gente, que está protegendo. Ele é a nossa torre forte. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Ele é a nossa resposta para tudo que nós necessitamos. Vou concluir. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está conosco online, não tenha nenhuma dúvida, no dia da angústia, clame ao Senhor. Clame ao Senhor. As preocupações sempre existirão, mas não tirarão a nossa paz. Não nos fará passar noites acordados. A gente às vezes passa a noite acordado, passa. Mas isso continuamente. A pessoa diz, pastor, eu não estou conseguindo dormir. Todo dia o que é preocupação, calma. Vamos fazer um exercício de fé, lança sobre o Senhor. 1 de Pedro 5,7, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, aleluia. Então vem a preocupação, vem, ela existe, mas também não nos afetará a ponto da gente perder a paciência, perder a fé e perder a paz que somente Jesus pode dar. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida. Irmãos, pode juntar tudo. Angústias, aflições, ansiedades, jamais serão maiores que o amor de Jesus Cristo. E nele, em Cristo, nós vivemos o quê? Vivemos para o louvor da glória de Deus, aleluia. Você tem que gravar isso, você tem que ser na mente do coração, em todo o tempo, para na hora necessária você lembrar e falar.
Então a presença de Cristo em nosso viver faz o quê? Nos dá um novo ânimo. Recebemos saúde, saúde física, emocional, espiritual. Recebemos também da alegria, pelo perdão dos nossos pecados. Recebemos da paz, porque o nosso Jesus, Ele é o quê? Ele é o príncipe da paz. É uma paz diferente, uma paz que o mundo não conhece, mas que precisa conhecer. E nós como igreja temos o dever, temos o compromisso de fazer com que o mundo conheça dessa paz. Aleluia. Finalmente, não esqueça, você pode invocar o nome do Senhor. Ele te ouvirá e te responderá. Ele está determinado a abençoar. Ele está determinado a fazer o melhor. Nem sempre nós conseguimos ter a percepção do melhor, mas isso é o melhor de Deus. Às vezes lá adiante a gente para e o Senhor nos faz ver como Ele agiu na nossa vida, mas isso nem sempre acontece. Aí como eu vou saber, pastor? Eu não quero saber. Na hora a gente quer, pergunta ao Senhor e pronto. Eu não quero saber, por quê? Porque já passou, acabou. Agora o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Qual é a ignorância? Da falta de conhecimento da sua palavra. Que você possa pensar sobre isso, que você possa meditar sobre isso, e verdadeiramente aceitar e deixar que o Espírito de Deus haja em sua vida. Está difícil? Clame ao Senhor. Ele vai resolver, Ele vai te responder. Amém? Fiquemos de pé. Equipe do louvor.